Certo, gente. Então, mais uma vez, boa noite. Tá? Eu sou o professor Antônio Luiz. Essa é a nossa quarta live, certo? Sobre a unidade 4, que fala sobre termodinâmica. Termodinâmica é aquela parte da física que estuda processos de transferência de calor. E aqui no ensino superior a gente faz um tratamento um pouquinho mais aprofundado, envolvendo integral, derivada, é um pouco mais avançado do que a gente vê no ensino médio. Tá? Então, nossa unidade, tá, ela tem como objetivos específicos apresentar as escalas termométricas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá? E a relação entre essas escalas. Essas três escalas aqui são as escalas mais utilizadas para medir a temperatura. Isso não significa que só existam elas três, tá? Existem outras escalas, só que elas são as mais utilizadas. Ao longo da história, né, várias escalas foram surgindo, só que algumas foram caindo em desuso. Hoje, a escala mais utilizada é a Celsius, tá? No Sistema Internacional de Medidas, a escala Kelvin é utilizada e a escala Fahrenheit ela é utilizada em alguns países, como, por exemplo, Estados Unidos, né? Se vocês, não sei se vocês já notaram em alguns filmes, séries, né? Os Estados Unidos eles usam uma série de unidades que são diferentes das que nós utilizamos no Brasil, por exemplo. Então, eles usam a escala Fahrenheit para a temperatura, enquanto nós utilizamos a Celsius. A maior parte do mundo usa Celsius, né? Eles usam polegadas, às vezes, para medir tamanho, léguas para medir distância, tá? Então, eles usam uma série de unidades diferentes. Ainda como objetivo dessa unidade, nós temos definir equilíbrio térmico, é a lei zero da termodinâmica, enunciar a primeira e segunda lei e a terceira lei da termodinâmica e discutir métodos e técnicas de solução de problemas físicos para análise e interpretação da teoria que nós aprendemos. Os conteúdos são temperatura, escalas termométricas, equilíbrio térmico e lei zero da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, segunda e terceira lei da termodinâmica. Nessa primeira questão que nós iremos ver, tá? Nós iremos abordar escala termométrica. Então, essas escalas, Kelvin, Celsius e Fahrenheit, elas se relacionam entre si. E nós podemos manipular valores numéricos, né, de modo a transformar valores de temperatura Fahrenheit em Celsius, Celsius em Fahrenheit, Celsius em Kelvin e vice-versa. Nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Você coloca um pedaço de gelo na boca. O gelo está a temperatura de 32 graus Fahrenheit. Acaba sendo todo convertido em água à temperatura do corpo. Essa temperatura do corpo que ele adota aqui é de 98 graus Fahrenheit. Tá? Observem que nós não estamos trabalhando com Celsius, estamos trabalhando com Fahrenheit. Expresse essas temperaturas em graus Celsius e Kelvin, tá? E calcule a diferença, né, que seria a temperatura final, T2, menos a temperatura inicial, T1, nas duas escalas. Então, primeiro, nós temos dois valores de temperatura aqui, que é 32 graus Fahrenheit e 98 graus Fahrenheit. Então, nós vamos fazer a transformação de graus Fahrenheit para Celsius e depois para Kelvin. A expressão que me dá a relação entre a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit é essa daqui. Temperatura Celsius igual a 5 sobre 9 vezes temperatura Fahrenheit menos 32. Então, o que nós vamos fazer? Nós queremos transformar 32 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, no lugar da temperatura Fahrenheit, nós vamos substituir esse valor numérico bem aqui. No lugar de TF, que é a temperatura de Fahrenheit, vamos substituir 32. Então, eu vou repetir isso aqui. 5 sobre 9. No lugar da temperatura Fahrenheit, eu substituo 32. Então, vai ficar 32 menos 32. Tá? E eu sei que quando eu subtraio dois números iguais, o resultado é zero. Então, isso aqui vai dar zero. E eu vou ter zero vezes essa fração aqui, que é 5 sobre 9. Qualquer número multiplicado por zero vai ter como resultado zero. Então, qual a interpretação que eu faço desse resultado? É que 32 graus Fahrenheit equivalem a 0 graus Celsius. Tá? Que é justamente o ponto em que
a água congela, né? 0 graus Celsius. Então, o cubo de gelo nada mais é do que água congelada, tá? Então, em graus Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit, em graus Celsius é 0 graus Celsius. Então, essa interpretação está perfeita. E agora eu vou transformar esse 0 graus Celsius em grau Kelvin, que é o que ele pede também, para transformar em Celsius e Kelvin. A relação entre a temperatura Kelvin, tá, e a temperatura Celsius é dada por essa expressão aqui. Temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273. No lugar da temperatura Celsius, eu vou substituir esse valor numérico bem aqui, ó, o valor de Tc, que é 0, substituo bem aqui. Então isso aqui vai ser equivalente a 0 mais 273. Qualquer número que somado com 0 é igual a ele próprio. Então 0 mais 273 dá 273 Kelvin. Ou seja, 0 graus Celsius, né, ele equivale a 273 Kelvin. Uma observação aqui, e quando eu for expressar a temperatura em graus Fahrenheit, eu tenho que colocar essa bolinha aqui, ó, que significa graus, e aí eu coloco o símbolo da escala. Se eu for representar em graus Celsius, eu tenho que colocar a bolinha, né, que é graus, e depois a unidade. Como assim? Agora, quando eu for expressar em Kelvin, tá? Mas ele tá no ar. Não tem como. Tem alguém com áudio ligado aí. Tá. E aí, quando eu for expressar em Kelvin, tá? Observem que eu não coloco essa bolinha aqui, tá? Isso é porque a temperatura em Kelvin, ela não é expressa com essa simbologia aqui. É só o valor numérico acompanhado da unidade. Então, é 273 Kelvin. E não 273 graus Kelvin. Graus Kelvin está errado. Tem que ser somente Kelvin. Perfeito? Então, vamos transformar a segunda temperatura, T2, em graus Celsius e também em Kelvin. Então, eu vou pegar aqui, ó, 98 graus Fahrenheit, vou transformar para Celsius. Vou pegar essa mesma expressão aqui, ó, que relaciona temperatura em Celsius e a temperatura Fahrenheit. No lugar da temperatura Fahrenheit, eu substituo 98. Então, eu vou ter 5 dividido por 9 vezes 98 menos 32. Subtraindo 98 menos 32, isso aqui dá 66. Tá? Então, eu repito aqui 5 sobre 9 vezes 98 menos 32 dá 66. 5 vezes 66 dá 330. Tá? E aí eu vou ter 330 dividido por 9. Dividindo isso aqui, eu vou chegar nesse resultado. 36,7 graus Celsius. Ou seja, 98, né, graus Fahrenheit equivale a 36,7 graus Celsius. Essa temperatura aqui, ela é aproximadamente a temperatura do corpo humano. Tá? Então, se a gente observar o problema, a pessoa colocou o cubo de gelo na boca. Então, o cubo ele vai acabar ficando na mesma temperatura, o cubo de gelo derrete, né? Então, ele vai ficar na temperatura do corpo humano, tá? Que é em torno de 36,7 graus Celsius, temperatura média do corpo humano. Agora eu vou transformar esse resultado em graus Celsius em Kelvin. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, temperatura Kelvin igual a temperatura Celsius mais 273. No lugar aqui da temperatura Celsius, eu coloco esse valor numérico, 36,7 mais 273, tá? Somando isso aqui, dá 309,7 Kelvin. Ou seja, 36,7 graus Celsius equivale a 309,7 Kelvin. Ele quer ainda que a gente calcule essa diferença, T2 menos T1. Se eu calcular a diferença aqui, em graus Celsius, vai ficar temperatura final 37,6 e a inicial 0. Tá? Então vai ficar aqui, 37,6 menos 0 dá 36,7. 36,7. E em Kelvin, eu vou ter 309,7, que é esse valor que a gente achou aqui, que é o final,
menos o inicial, que é 273. Então, essa diferença aqui, ó, se eu subtrair, vai dar 36,7 Kelvin. Então, isso daqui é a diferença entre as temperaturas Kelvin, que nós calculamos, e aqui a diferença em graus Celsius. Perfeito? Muito bem. Nesse outro exemplo, nós temos a relação entre energia interna, tá? E a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela é uma expressão que ela relaciona a energia interna, o calor e o trabalho realizado ou feito sobre o gás. Nada mais é do que uma expressão de conservação de energia. Tá? Então, nesse problema, nós temos o seguinte: um gás no interior de um cilindro ele se expande, tá? Ou seja, ele aumenta o seu volume, de um volume igual a 0,110 metro cúbico, tá? Até o volume igual a 0,320 metro cúbico. Tá? Então, essa aqui foi a variação do volume. Esse aqui é o volume inicial e aqui é o volume final, de quanto que o volume do gás aumentou. O calor ele flui para dentro do sistema com uma taxa suficiente para manter a pressão constante e igual a 1,65 vezes 10 a quinta pascal, tá? Durante a expansão. O calor total fornecido ao sistema é igual a 1,15 vezes 10 a quinta joule. Na letra A ele pede para calcular o trabalho realizado pelo gás. E na letra B, a variação da energia interna do gás. O ideal é que toda vez que nós formos resolver um problema físico, nós analisemos os dados do problema, tá? E vejamos se eles estão em unidade do SI. Então, aqui nós temos o volume inicial, que a gente chama de V1, que é 0,110 metro cúbico. Tá? Então, aqui, ok, a unidade do SI. V2 é 0,320 metro cúbico, que é o valor que ele dá bem aqui, ok? A pressão é 1,65 vezes 10 a quinta pascal. E o calor, que a gente representa pela letra Q, é 1,15 vezes 10 a quinta joule. Tá? Faltou botar o Jzinho aqui, mas aparece bem aqui. Ó. Esse J é de joule, que é a unidade de calor. O calor ele pode ser expresso tanto em joule quanto em calorias. Tá? Aqui ele está expresso em joules. E aí ele pergunta qual o valor do trabalho. Né? O trabalho termodinâmico ele é definido como sendo W igual a P vezes ΔV. Ou seja, o trabalho, representado por essa letra W aqui, é igual a pressão multiplicado pela variação de volume. Esse delta aqui ele representa uma variação, e no caso é o volume final menos o inicial. Então agora eu vou substituir os dados aqui. A pressão é 1,65 vezes 10 a quinta. Então eu vou substituir aqui, no lugar do P, coloco 1,65 vezes 10 a quinta. Vezes. A variação do volume é o volume final menos inicial. O volume final está aqui, ó, é V2, e o volume inicial V1. Então vai ficar 0,320 menos 0,110. Tá? Se eu subtrair isso aqui, 0,320 menos 0,110, isso aqui vai dar 0,210. Tá? Esse 1,65 vezes 10 a quinta, que está multiplicando isso aqui, eu repito. E agora eu posso multiplicar diretamente. Quando eu multiplico 1,65 vezes 0,210, eu obtenho 0,347. Tá? E a potência de 10 eu repeti. Então, o resultado do trabalho é 0,347 vezes 10 a quinta joule. O trabalho ele é medido em joule, assim como o calor e a energia interna. Na letra B, ele pede, calcule a variação da energia interna do gás. Tá? A energia interna é representada por ΔU, por essa diferença aqui. Ó. Isso aqui é a variação da energia interna. Essa expressão me diz que a variação da energia interna é igual a Q menos W. A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho.
Essa daqui, ó, é a expressão da primeira lei da termodinâmica. Ela representa a primeira lei da termodinâmica, que, como eu falei, é uma expressão de conservação de energia. Então, nós vamos ter ΔU igual a Q menos W, tá? O valor de W a gente calculou bem aqui, ó, e o valor de Q é dado bem aqui na questão, que é 1,15 vezes 10 a quinta, tá? Então, eu vou substituir o valor de Q aqui, ó, dá 1,15 vezes 10 a quinta, menos o valor de W, que a gente acabou de achar, que é 0,347 vezes 10 a quinta. Tá? Subtraindo isso aqui, nós obtemos 0,803 vezes 10 a quinta. Tá? E se eu passar essa vírgula uma casa para a direita, a fim de representar isso aqui em notação científica, eu vou ter 8,03 vezes 10 a quarta joules. Tá? Então, essa daqui é a variação da energia interna, tá? Desse gás. Lembrando que essa energia interna está relacionada com o grau de agitação das moléculas, né, dos átomos que compõem esse gás. Tá? A gente, aqui na questão, né, tem um calor agindo aí nesse sistema, tem um calor agindo nesse gás. Quando o calor ele age no meio material, a tendência é que os átomos que compõem esse material eles fiquem mais agitados. Né? Com isso, a energia interna ela tende a aumentar também. Muito bem. Então, esse aqui é o nosso exemplo número 3. Tá? Nesse exemplo, nós temos um diagrama. Esse aqui é o diagrama PV, pressão, volume. Tá? E aqui nós temos um ciclo. Tá? Esse gás, ou esse fluido aqui, ele está passando por um ciclo termodinâmico. O diagrama PV da figura abaixo mostra uma série de processos termodinâmicos. No processo AB, 150 joules de calor são fornecidos ao sistema. O processo AB tá, é esse aqui. Ó. Tá? Então, nesse processo, está sendo fornecido um calor de 150 joules. No processo BD, 600 joules de calor são fornecidos ao sistema. BD é esse aqui, ó, quando o sistema vai do ponto B até o ponto D. Aí ele pergunta, calcule a variação da energia interna no processo AB, que é esse processo aqui, e a variação de energia interna no processo ABD. ABD. Né? E por último, a variação da energia interna no processo ACD, que é esse aqui, ACD. Então, vamos partir da letra A, que me diz que a variação da energia interna, que está pedindo a variação da energia interna, tá? Que no caso é o ΔU. Então, nós temos o seguinte, nesse processo de A até B, certo? O que está variando aqui? Quando eu vou de A para B, esse valor aqui, ó, da pressão, eu saio desse valor aqui, o gás ele estava com esse valor, e aí ele vai para esse outro valor. Ou seja, eu tenho uma variação de pressão aqui, de A para B, certo? Isso é o que eu vejo nesse eixo. Quando eu olho para esse eixo aqui, que é o eixo do volume, tá? O volume correspondente a esse valor aqui é 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Quando eu vou de A para B, o volume não varia. Ele continua valendo 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou seja, eu não tenho variação de volume quando eu saio de A para B. Quando eu não tenho variação de volume, o trabalho é zero. Tá? Então, o trabalho de A até B ele é um trabalho nulo. E se eu for aplicar a primeira lei da termodinâmica aqui, eu vou chegar à conclusão de que a variação da energia interna é igual ao próprio calor, tá, que é fornecido ao sistema, que equivale a 150 joules. Então, esse aqui é o valor a variação da energia interna, tá,
de A até B. E só que ele quer de... aqui tá certo, de A até B, é isso aqui. Ele quer também a variação de energia interna ABD, né? Que seria saindo do ponto A, indo até o ponto B e depois indo até o ponto D. Certo? Quando eu vou de B para D, a pressão é constante. Ela não muda. Eu saio daqui, vou para cá, o valor da pressão é 8 vezes 10 a quarta Pascal. Porém, o volume, ele muda. O volume ele sai desse valor aqui. Do ponto B, o volume tem esse valor. E quando eu vou para o ponto D, o volume muda para esse valor aqui. Tá? Então, está havendo uma variação do volume. De modo que, quando eu tenho variação de volume, eu tenho trabalho sendo realizado. Então, nesse caso, o trabalho realizado vai ser pressão vezes a variação do volume. A pressão é 8 vezes 10 a quarta, que é esse valor bem aqui. E a variação do volume é o volume final menos inicial. O volume final é esse aqui, que corresponde ao ponto D, e o inicial é esse aqui. Então eu vou ter 5 vezes 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, subtraindo isso aqui, vai dar 3 vezes 10 a menos 3, né, que quando eu multiplico por 8, né, 3 vezes 8 dá 24, vai ficar 24 vezes 10. 24 vezes 10 dá 240 joules. Certo? Então, isso aqui é o resultado procurado. Tá? E no caso do calor, e o trabalho total, né, e o calor para ABD vão ser o seguinte. Vai ser, no caso, o trabalho de ABD vai ser 0, porque daqui para cá o trabalho é 0. Tá? E de B até D, o trabalho é 240. Então, vai ficar 0 mais 240, dá 240 joules. Já o calor, vou ter o seguinte, né? O calor de A até B é 150 joules, tá? E o calor de B até D é 600 joules, que é o que ele diz bem aqui no enunciado da questão, que no processo de B até D, eu vou ter fornecido ao sistema 600 joules, tá? Então, de B para D tem 600 joules aqui, que somados com o calor dessa parte aqui, tá? Eu tenho como resultado 750 joules. E eu tenho ainda que a variação da energia interna aqui, ela vai ser o calor menos o trabalho que a gente achou. O calor é 750, trabalho 240, subtraindo isso aqui dá 510 joules. Tá? Então aqui, né, a variação da energia interna que ele pede no trecho A, B, D. Ainda falta a letra C, né, que é a variação da energia interna de ACD. Né? Essa variação de energia interna, ACD, né, eu vou ter que ela vai ser igual a 510 joules. Tá? Como a variação de energia interna não depende do caminho de A até D, a variação de energia interna do processo ACD é a mesma do processo ABD, é 510 joules. O trabalho total para esse processo vai ser o trabalho de A até C, mais o trabalho de C até D. Tá? De C até D, se a gente olhar aqui, ó, de C para D, eu não tenho variação do volume. No ponto C, o volume vale 5 vezes 10 a menos 3. No ponto D, o volume continua com o mesmo valor. Tá? Então, o trabalho aqui é nulo. Agora, o trabalho de A até C não é nulo, né? Porque eu tenho variação do volume. Quando eu faço isso, eu vou ter, ó, de A até C, eu vou ter a pressão, que é 3 vezes 10 a quarta. Né? De onde saiu esse 3 vezes 10 a quarta? Bem aqui do gráfico. Isso aqui é o valor da pressão nesse ponto aqui. Esses dois pontos aqui. E a variação do volume vai ser esse menos esse. Volume final menos inicial. 5 vezes 10 a menos 3, vezes 2 vezes 10 a menos 3. Né? Subtraindo aqui, ó, 5 menos 2 vai dar 3. Né? 3 vezes 3 dá 9. Vai ficar 9 vezes 10, que vai dar 90 joules. E aí, aplicando a primeira lei da termodinâmica, né, que me diz que calor é a variação de energia interna mais o trabalho, eu vou ter 510 mais 90, que vai dar 600 joules. Tá? Então, essa tabela aqui ela nos mostra um resumo
é dos resultados que a gente chegou. Então, isso aqui é o calor nesse trecho ACD, tá? E aqui é o trabalho realizado nesse trecho ACD. Exemplo 4. Nesse exemplo 4, nós temos o cálculo da eficiência. Tá? O que é essa eficiência? Ela mede diretamente quão eficiente é a máquina térmica. Tá? O que é uma máquina térmica? É uma máquina que transforma calor em trabalho, ela transforma calor em movimento. O melhor exemplo são aquelas locomotivas a vapor que foram utilizadas durante muito tempo. Tá? Hoje nós temos equipamentos mais modernos, né? Mas antigamente nós tínhamos locomotivas a vapor, que eram movidas a carvão. Esse carvão era queimado, né, produzia calor, e esse calor, existia um sistema mecânico ali que pegava aquele calor, né, e transformava em movimento, e assim a locomotiva ela conseguia se movimentar. Tá? Então, aquilo ali é o melhor exemplo de máquina térmica, uma máquina que transforma calor em trabalho, calor em movimento. Tá? Só que, como uma das leis da termodinâmica diz, né, assim que eu falei, nós não temos máquinas térmicas que elas funcionem com 100% de eficiência. Então, embora o calor seja produzido, parte dele vai ser perdido. Eu não vou conseguir transformar totalmente a energia térmica, o calor gerado, em movimento, em trabalho. A parte desse trabalho ele vai acabar sendo perdido. Tá? E é isso que afirma a segunda lei da termodinâmica. Então, nós vamos calcular a porcentagem que de fato é transformado de calor em trabalho através dessa questão aqui. Então, essa questão ela nos diz o seguinte: um motor transfere 2 vezes 10 a terceira joules de energia de um reservatório quente durante um ciclo e transfere 1,5 vezes 10 a terceira joules com uma exaustão para um reservatório frio. Tá? Acha a eficiência na letra A e na letra B acha o trabalho do motor, o trabalho que o motor realiza em cada ciclo. Né? Então, nós temos aqui o seguinte, né? Nós temos aqui o calor absorvido e o calor cedido, certo? Durante esse processo, durante esse ciclo. A eficiência nós representamos pela letra E, e ela é definida como sendo 1 menos o módulo da razão entre o calor cedido e o calor cedido e absorvido. Tá? Então vai dar 1 menos, no lugar do QC é 1,5 vezes 10 a terceira, no lugar desse QH é 2 vezes 10 a terceira. Tá? Aqui a gente cancela, né? 10 a terceira dividido por 10 a terceira cancela. Estou dividindo em dois números iguais. E eu vou ter 1,5 dividido por 2. Isso dá 0,75. Aqui, gente, eu estou tomando isso aqui em módulo, tá? Significa que se um desses números aqui for negativo, quando eu tiro o módulo, ele fica positivo. Então, eu vou ter 1 menos 0,75, tá? Subtraindo isso aqui dá 0,25. Isso aqui é a eficiência da máquina térmica, desse motor, 0,25. Tá? Esse resultado eu posso expressar em forma de porcentagem. É muito comum se expressar isso em forma de porcentagem. Para fazer isso, basta eu pegar esse resultado aqui, multiplicar por 100, né? Por 100%. E quando eu faço isso aqui, multiplico 0,25 por 100, eu obtenho 25%. Tá? Esse resultado ele me diz o seguinte, que de todo esse calor gerado aí durante esse processo, durante esse ciclo, apenas 25% efetivamente é transformado em movimento. Ou seja, eu tenho uma perda de 75%. Tá? Então eu tenho uma perda muito alta. Tá? E isso é perfeitamente comum. Isso é o que realmente acontece na natureza. Tá? Nós temos geralmente uma perda muito grande. Tá? Então, claro, hoje em dia nós utilizamos menos máquinas térmicas, mas nós temos equipamentos mais modernos, né? E a corrida tecnológica hoje é fazer equipamentos que funcionem com uma eficiência mais alta, né? Mais próximo do 100% possível, que faça com que nós percamos menos energia. Tá? Equipamentos assim seriam mais eficientes, tá? E evitariam perdas de energia, o que melhoraria bastante
funcionamento dos equipamentos que nós temos hoje. Tá? Na letra B, ele pede o trabalho realizado. Tá? O trabalho ele pode ser dado por essa variação aqui do calor. Quando eu faço essa diferença aqui, né, 2 vezes 10 a terceira menos 1,5 vezes 10 a terceira, eu obtenho que esse trabalho ele é 0,5 vezes 10 a terceira. Né? Se eu passar a vírgula uma casa para a direita, eu tenho que diminuir uma unidade aqui na potência de 10. Então vai ficar 5 vezes 10 ao quadrado joules. Então esse é o trabalho realizado. Então nós podemos ver que a eficiência da nossa máquina térmica é de 25% e o trabalho realizado é de 5 vezes 10 ao quadrado joules. Tá? Então esses aqui são os resultados que nós chegamos para a questão. Aqui nós temos ainda a questão número 5. Essa questão também é uma questão de transformação, tá? de escalas, né? Só que ela nos incita, né, a interpretar bem esse problema. No caso, esse problema ele nos faz o seguinte, nos fala o seguinte, que ele pede para calcular a única temperatura em que as escalas Fahrenheit e Celsius elas coincidem. Ou seja, a temperatura que é igual para essas duas escalas, que é equivalente a essas duas escalas, o mesmo valor numérico. Tá? E na letra B ele pede, calcule a única temperatura que as escalas Fahrenheit e Celsius coincidem. Vamos começar pela letra A. Nós sabemos que a relação entre a temperatura Fahrenheit e Celsius pode ser dada por essa expressão aqui. Temperatura Fahrenheit igual a 9 dividido por 5, temperatura Celsius mais 32. Ele quer saber o valor que essas temperaturas coincidem, ou seja, que elas são iguais. Se é para elas serem iguais, se é que elas coincidem, eu vou ter que a temperatura Fahrenheit tem que ser igual à temperatura em Celsius. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? No lugar da temperatura Fahrenheit, eu vou colocar a temperatura Celsius. Então, bem aqui aparece temperatura Fahrenheit, eu vou colocar temperatura Celsius. Eu vou ter temperatura Celsius igual a 9 sobre 5, temperatura Celsius mais 32. Certo? O que eu fiz aqui? No lugar dessa temperatura Fahrenheit, eu coloquei o TC, que era a temperatura em Celsius. Para saber, de fato, onde essas temperaturas elas vão coincidir. Fazendo isso, eu vou ter o seguinte. Temperatura Celsius igual a 9 sobre 5, temperatura Celsius mais 32. Eu vou multiplicar tudo por 5. Tá? Quando eu multiplico tudo por 5, eu vou eliminar esse 5 aqui do denominador. Então, multiplicando os dois membros por 5, vai aparecer aqui 5TC, né? Multipliquei esse cara aqui por 5. Aqui, quando eu multiplico por 5, vai ficar 5 dividido por 5, então cancela, aí vai ficar só 9 vezes a temperatura em Celsius. Aqui eu vou ter 32 vezes 5, que vai dar 160. Certo? Então eu vou ter 5, né, igual a 9 vezes temperatura Celsius mais 160. Vou colocar no primeiro membro, tá? Tudo que tem a temperatura em Celsius. Então eu vou passar esse 9 para o primeiro membro, ele vai negativo. Então vai ficar 5 vezes temperatura em Celsius menos 9 temperatura Celsius igual a 160. Quando eu subtrair isso aqui, 5 menos 9, né, conservo o sinal do maior e subtraio, né? Então isso aqui vai ficar menos 4 vezes a temperatura em Celsius. Isso igual a 160. Eu vou passar esse menos 4 dividindo o 160. Vou ter menos 160 por 4. Né? 160 dividido por 4 dá 40. Tá? E levando em consideração o sinal, fica menos 40. Isso quer dizer o seguinte, que a temperatura em Celsius, que coincide com a temperatura em Fahrenheit, equivale a menos 40 graus Celsius. Tá? Ou seja, se eu olhar na escala Celsius e Fahrenheit, comparar as duas escalas, eu vou ver que menos 40 graus é o ponto onde essas temperaturas são equivalentes, são iguais, onde elas vão coincidir. Agora vamos
para a temperatura Kelvin, né? Kelvin e Fahrenheit, ver onde é que elas coincidem. Eu tenho que fazer temperatura Fahrenheit igual temperatura Kelvin, certo? Temperatura Fahrenheit igual a temperatura Kelvin. Eu sei também que temperatura Celsius e Kelvin elas se relacionam através dessa expressão bem aqui. Temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. O que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão aqui, ó, que relaciona Fahrenheit e Celsius. No lugar da temperatura Celsius, eu vou substituir isso aqui, que é a temperatura Kelvin menos 273. Substituindo, eu vou ter 9 sobre 5, temperatura Kelvin menos 273. Esse mais 32 aqui, eu vou repetir. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão de cima. Para eliminar esses 5 aqui do denominador, eu vou multiplicar tudo por 5. Quando eu multiplico por 5, aqui vai aparecer 5 vezes temperatura Kelvin. Quando eu multiplico aqui por 5, cancela aqui, tá? E quando eu multiplico 32 por 5, dá 160. Uma outra coisa que eu fiz aqui também, né, é que no lugar da temperatura Celsius, tá, eu coloquei a temperatura Kelvin. Não, no lugar da temperatura Celsius eu substituí isso aqui. Não, tá certo. Aqui, no lugar da temperatura Fahrenheit eu coloquei Kelvin, que foi essa igualdade bem aqui que eu fiz, tá? Pode só fiquem atentos para isso aqui. No lugar de TF eu coloquei o TK. Beleza. Então eu eliminei o 5, tá? Aí aqui eu vou ter o seguinte, esse 9 aqui, ele vai estar multiplicando tanto essa temperatura em Kelvin, quanto esse 273. Então quando eu faço 9 vezes a temperatura Kelvin, aparece aqui 9 vezes temperatura Kelvin, menos 9 vezes 273 dá 2.457, certo? Esse mais 160 aqui, ele surge porque eu tinha multiplicado tudo por 5 aqui, e aparece 160. Aí tudo que tem temperatura Kelvin eu passo para o primeiro membro, tá? Então vai ficar 5 temperatura em Kelvin menos 9 temperatura em Kelvin, igual. E aqui eu vou ter menos 2.457 mais 160, né? Conservo o sinal do maior que é menos e subtraio. Quando eu subtraio 2.457 e 160 vai dar 2.297. E aí eu vou ter o seguinte, né? Aqui eu vou ter 5 menos 9, isso aqui dá menos 4, certo? E aí eu tenho os dois membros negativos, tá? Eu posso multiplicar tudo por menos 1, aí fica tudo positivo. E aí eu vou passar esse 4 dividindo aqui, esse valor aqui, 2.297. Eu vou ter que a temperatura em Kelvin vai ser igual a 2.297 dividido por 4. E dividindo isso aqui, eu vou chegar em 574,25 Kelvin, tá? Ou seja, as temperaturas, as escalas Kelvin e Fahrenheit, elas equivalem em aproximadamente essa temperatura aqui, 574,25, tá? Então, esse valor aqui ele vai ser comum tanto para Kelvin quanto para Fahrenheit. Eu vou ter esse valor em Kelvin, isso aqui vai ser 574,25 graus Fahrenheit, tá? Que é o valor em que elas coincidem. Muito bem. Esse aqui eu vou pular, esse aqui não vai dar tempo de... tem mais dois aí. Esse aqui nós temos o exemplo número 7, tá? Que também é uma questão que envolve eficiência, certo? Então, o motor de um avião recebe um calor de 9.000 joules e rejeita 6.400 em cada ciclo. Ou seja, esse motor, né, ele está gerando ali 9.000 joules, tá, de calor, tá? Mas em cada ciclo ele digamos assim, ele ejeta, ele rejeita 6.400 joules.
tá? Ele cede para o ambiente 6.400 joules do calor que é produzido, tá? E esse processo aí, ele é feito em ciclos, tá? Produz o calor, aí uma parte é rejeitada e outra parte é aproveitada. Aí, novamente, o calor é produzido, uma parte é rejeitada e a outra é aproveitada, e assim vai, tá? A partir daí ele pergunta qual o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo e qual é a eficiência, tá? Nesse processo termodinâmico. Nós temos o seguinte, ele nos dá o calor que é cedido, que é esse aqui, tá? E esse aqui que é o calor absorvido. Eu vou ter que o trabalho ele vai ser igual à variação, tá, desse calor. Tá? Então, esse trabalho ele vai ser 9.000 menos 6.400. Tá? Que é bem fácil, né? Se eu pegar 9.000 menos 6.400, eu obtenho 2.600 joules. Então, isso aqui é o trabalho que é realizado durante esse processo, durante esse ciclo. Uma maneira de calcular a eficiência, né? Na questão anterior, eu usei uma expressão que relacionava somente o valor do calor cedido e produzido. Cedido e absorvido. No caso aqui, nós temos uma expressão que relaciona o trabalho, tá? E esse calor aqui que é recebido, que é de 9.600 joules. Tá? Então, essa expressão ela também me dá eficiência. Só que ela relaciona trabalho, tá? E o calor. Então, a eficiência nesse caso, utilizando essa expressão, vai ficar 2.600 joules, que é o valor que a gente calculou na letra A, dividido por 9.000, tá? Que é o valor que é dado no enunciado da questão. Dividindo isso aqui, eu obtenho 0,2889, tá? Isso aqui é eficiência. E se eu quiser expressar, mais uma vez, se eu quiser expressar isso em porcentagem, basta multiplicar isso aqui por 100%. Então, 0,2889 multiplicado por 100% equivale a 28,89%. Ou seja, dos 100% que é gerado, né, do calor gerado, somente 28,89%, aproximadamente 28,89%, tá, é de fato convertido em trabalho, tá? É de fato convertido em algo proveitoso, em movimento, tá? Para essa aeronave, para esse avião. Ou seja, eu estou perdendo aqui mais de 70% que é gerado. Então, eu tenho uma perda muito grande, tá? Então, mais uma vez, reforçando, o que os cientistas fazem hoje, né, os físicos, químicos, né, é tentar propor formas de geração de trabalho, né, que perca, onde eu tenho uma perda mínima possível, onde eu tenho uma eficiência mais alta possível, certo? Então eu teria equipamentos mais eficientes, né? Teria uma produção de energia que seria amplamente aproveitada, tá? E assim eu melhoraria tanto a capacidade de funcionamento dos equipamentos, tá? E também isso acabaria trazendo menos poluição de certa forma, porque eu não precisaria produzir tanta energia para que fosse convertida em movimento. Certo? Muito bem. Nesse exemplo de número 8, nós temos o seguinte. Uma máquina de Carnot, tá? Cujo reservatório quente está a uma temperatura de 620 Kelvin e absorve 550 joules de calor nessa temperatura em cada ciclo e fornece 337 joules para o reservatório frio. Pergunta, letra A, qual o trabalho realizado, o trabalho produzido pela máquina durante cada ciclo? Letra B, qual é a temperatura da fonte fria? Letra C, qual é a eficiência térmica do ciclo? Tá? Aqui eu usei... Aqui era para colocar um Ezinho, tá, gente? É porque alguns livros, eles adotam esse símbolo aqui para eficiência, tá? E outros livros adotam Ezinho, né? Nas notas de aula, aliás, nos slides das aulas, eu coloquei um Ezinho, né? Então, essa eficiência aqui calculada é a mesma
eficiência que eu estou calculando aqui nas outras questões, tá? Então, esse símbolo que aparece aqui é eficiência, ele representa a eficiência, certo? Vou corrigir depois. Aqui era para ter colocado um S. Muito bem. Então, quais são os dados que eu tenho da questão? Eu tenho o calor, né? Temperatura da fonte fria, da fonte, né? Que é 620 Kelvin. Eu tenho o calor absorvido, que é 550 joules. E eu tenho o calor cedido, que é 335 joules. Trabalho, da mesma forma que a gente fez nas outras questões, basta subtrair 550, né, que é o calor absorvido, menos o calor cedido. 550 menos 335 dá 215 joules. Tá? Então, isso daqui é o trabalho realizado, é o trabalho produzido pela máquina em cada ciclo. Então, em cada ciclo eu tenho a produção de 215 joules. Para uma máquina de Carnot, tá? Gente, o ciclo de Carnot é uma aplicação termodinâmica que é amplamente estudada. A gente estuda ele no ensino médio, estuda no ensino superior. Né? É um exemplo bem didático para que nós possamos entender essas transformações termodinâmicas. Então, para uma máquina de Carnot, vale essa relação aqui. Então, essa relação, ela envolve o calor, tá? O calor absorvido e cedido, e envolve a temperatura da fonte, tá? E a temperatura que equivale ao calor cedido. Então eu vou ter o seguinte, né? Tem aqui essas duas razões, essa igualdade. Então, no lugar desse calor aqui absorvido, eu coloco 335, do cedido 550, né? Que são os valores. Acho que aqui eu inverti, né? Acho que é o que é. Aqui é o H, enfim. Só tem um pouquinho de atenção aqui, né? Na verdade, aqui o 550 ele vem aqui, então aqui é o QH e aqui é o QC, certo? Então eu vou ter o seguinte: 550, que é o QH, e 335, que é o QC, igual a temperatura Celsius, ou perdão, temperatura, né? Da fonte fria, né? Dividido por 620. Tá? Que é a temperatura TH, que é dada no enunciado do problema, né? Que é reservatório quente, está uma temperatura de 620. Então, fazendo essa razão, eu vou ter o seguinte, né? 335 por 550 igual a temperatura TC, né? Sobre esse 620 aqui, ele está dividido, então ele vem para cá multiplicando. Tá? Então eu vou ter 620 vezes 335 por 550. Quando eu divido isso aqui, ó, 335 por 550, eu obtenho 0,609,09. Tá? 620, eu repito. Eu tenho 620 que multiplica isso aqui, 0,609,09. Quando eu faço essa multiplicação, eu obtenho aproximadamente 337,64 Kelvin, certo? Então, essa daqui seria a temperatura da fonte fria, certo? Então, nós temos a temperatura da fonte quente, que é 620, e aqui a temperatura da fonte fria, que é 337, certo? Então, nós tivemos aí a temperatura baixou, que comprova que parte do calor está sendo cedido. E a eficiência, né? A eficiência, a gente vai utilizar a mesma fórmula que a gente utilizou no outro exemplo, que é o trabalho, né, que nós calculamos na letra A, que é 215, dividido por esse calor aqui absorvido, que é 550. Tá? Então, 215 por 550, isso equivale a 0,3909, tá? E aí, mais uma vez, se eu quiser expressar isso aqui em porcentagem, eu multiplico esse valor aqui por 100%. Quando eu multiplico por 100, essa vírgula vem para cá e eu obtenho como eficiência 39,09%.
tá? Então, isso aqui é a eficiência da máquina de Carnot, da máquina que opera aí no ciclo de Carnot. Ou seja, mais de 60% desse calor é perdido. Mais de 50%, aliás, mais de 60%, né, é perdido. Tá? Ou seja, eu tenho somente essa eficiência aqui, que é de 39,09. Tá? Então, tem mais da metade aí perdido. Tá? Muito bem. Então, esse aí foi o nosso último exemplo, tá? O exemplo número 8. Mais uma vez, coloco aqui a imagem do Albert Einstein, né, que foi o grande gênio da física, famoso pela teoria da relatividade. Tá? Ele nos incita a arriscar, né? Se nós não arriscarmos, nós não vamos aprender, né? E descobrir algo novo. No outro slide, né, eu tinha colocado no slide das aulas dessa unidade aqui termodinâmica, eu coloquei um slide que dizia assim: viver não cabe no látice, né? É uma frase, eu acho que é de autor desconhecido, mas é uma frase que nos instiga a pensar, né, que muitas das vezes é difícil conciliar a vida acadêmica, né, com a vida familiar e pessoal, tá? Que a vida ela é bem mais interessante, é bem mais importante do que a vida acadêmica em si, tá? Mas, né, a vida acadêmica também ela tem sua importância e ela que nos faz mudar de certa forma de patamar, patamar econômico muitas vezes, porque para ter um bom emprego nós precisamos de uma boa formação, tá? E o conhecimento que nós adquirimos durante o curso, durante a vida, né, é algo que é nosso, que ninguém vai nos tirar. Então, o conhecimento ele é importante e arriscar para obter esse conhecimento também é importante. Mas, né, nada substitui o que é mais importante, que é a vida. Essas aqui são as nossas referências bibliográficas, tá? Que já coloquei em outros slides, tá? E eu agradeço a todos pela atenção. Vou estar encerrando a live por aqui. Vou parar aqui a gravação.